Legislação sobre violência obstétrica poderá ser atualizada. Bancos e shoppings deverão ter profissionais que compreendam Libras. O AL Notícias começa agora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou na reunião desta quarta-feira 14 projetos, entre eles o que pretende criar escolas públicas bilíngues para surdos em Mato Grosso do Sul. O projeto gerou muita discussão entre os parlamentares com relação à constitucionalidade e à despesa que ele pode gerar ao governo caso seja aprovado em plenário. Durante a votação, foram 3 votos contrários e 2 favoráveis à tramitação da matéria. O relator, deputado Marçal Filho, do PSDB, defendeu a proposta e disse que a iniciativa vai garantir mais acessibilidade às pessoas surdas. Mesmo com o argumento de que poderia estar entrando na seara do Executivo, adentrar a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, mas eu acho que isso é uma ideia para que a própria Secretaria tenha essa iniciativa e possa utilizar, porque nós sabemos das dificuldades das pessoas que têm esse tipo de deficiência para poder aprender, né? A gente fala tanto em acessibilidade, né? Um nome que já foi assim muito decantado principalmente nas mídias em geral, mas na prática a gente sabe que as dificuldades são enormes e que não há adaptação nenhuma às pessoas com deficiência e isso deveria vir o exemplo do poder público, o que não acontece. Já o deputado Barbosinha, do DEM, que revisou o projeto, justificou o voto contrário à matéria. A CCJ, ela analisa do ponto de vista da constitucionalidade. Quando um projeto desta natureza cria despesas ao Poder Executivo, é preciso que o parlamentar ou traga do Estado dizendo que tem dotação orçamentária para a implantação ou faça a estimativa de impacto econômico financeiro. Nós estamos presos à égide da lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que você não pode criar nenhuma despesa sem indicar a respectiva fonte de receita. É por isso que, às vezes, a missão do deputado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação é incompreendida. Porque quem analisa do ponto de vista do mérito diz, mas como não vai criar uma escola bilíngue? Essa escola ela é necessária, não é? Mas o que nós estamos analisando é tão somente o aspecto de constitucionalidade. O projeto é importante, mas ele precisa ser trabalhado no âmbito do Executivo Estadual para que crie dotação e recursos para a implantação. E por conta da demanda de projetos, o presidente da comissão, deputado Lídio Lopes, convocou uma extraordinária para a próxima terça-feira, dia 18, às 14 horas, no plenarinho Nelito Câmara. Já na quarta-feira, às 8h30 da manhã, a comissão se reúne normalmente para dar andamento às análises dos projetos que tramitam na Casa de Leis. Após uma reunião na Assembleia com defensores públicos e representantes da classe médica, projeto de lei que atualiza a Lei Estadual sobre Violência Obstétrica é apresentado. Lei de proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica teve proposta de atualização apresentada pelo deputado Capitão Contar, do PSL. Mudanças na legislação, sancionada no ano passado, ocorrem depois de reunião em maio entre deputados, representantes do segmento da saúde e Defensoria Pública. Essa lei acabou, de uma forma, ajudando nessa regulamentação e, por outro lado, aumentou demais a judicialização dos serviços de saúde. Então, eu me reuni a pedido da comunidade médica, dos enfermeiros, para ouvir esse problema que estava acontecendo, da alta judicialização, e acatei as demandas desse segmento. Também na área da saúde, o deputado Márcio Fernandes, do MDB, propôs que créditos de milhagem em passagens aéreas adquiridas com dinheiro público sejam doadas de forma voluntária por quem utilizou o bilhete para a Secretaria Estadual de Saúde. Participa quem quiser, os agentes públicos que quiserem fazer parte desse programa. Essas milhas dos agentes públicos que foram custeadas com recurso público, nada mais justo que retornar à população que tanto necessita para o tratamento da saúde.
banheiros para famílias com crianças. É o que quer instituir em Mato Grosso do Sul, projeto que começa a ser analisado pelos parlamentares. 3 projetos de lei foram apresentados durante a sessão. Um deles prevê que estabelecimentos comerciais, com espaço destinado a crianças, tenham banheiros família. Eles seriam utilizados por crianças de até 10 anos, sempre acompanhadas dos pais ou responsáveis. Às vezes o pai vai com o filho ou a mãe, né, e tem dificuldade de ir no banheiro utilizado pelos adultos. Crianças até 10 anos que precisam de acompanhamento e que esses banheiros também tenham fraldário. Então, obrigando a que o banheiro família atenda essa necessidade da família, porque às vezes estão só com o pai ou estão só com a mãe e tem uma menina com o pai. Como é que vai no banheiro masculino? Ou um menino com a mãe, fica deselegante, fica ruim para a família isso. Outra proposta do deputado Jamilson Nami, do PDT, busca incluir como conteúdo transversal o tema combate à corrupção nas escolas públicas do Estado. Ela vai ser incluída dentro de uma matéria como português, mas que tem esse ensinamento a respeito do combate à corrupção, que as pessoas têm essa índole, esse caráter para poder ter esse compromisso com o que é certo, né? A gestão do dinheiro público, a gestão da própria vida, a gestão da família. Por sua vez, João Henrique, do PL, pretende institucionalizar, por meio de projeto de lei, que todas as sessões do Poder Legislativo sejam transmitidas em tempo real pelas redes sociais da Casa de Leis. O objetivo é concretizar o princípio da publicidade. A legislação nossa dá espaço, inclusive, para a Casa, através de resoluções administrativas, avançar mais. Mas, de repente, se pudermos ali, durante as nossas discussões, debates e votações, acompanharmos em tempo real o que as pessoas estão dizendo e pensando, né? Então, isso poderia ser organizado de maneira a aumentar a nossa capacidade de visão social sobre determinado projeto. Na tribuna, deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, repercute encontro na capital que discutiu a continuidade do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb. O deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, enfatizou a necessidade da manutenção do Fundo e Desenvolvimento da Educação Básica, que se tornou a principal fonte de financiamento da educação brasileira. Para o deputado, a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tramita desde 2015 em Brasília e prevê a permanência, revisão e ampliação do fundo é primordial para manter a qualidade do ensino. A gente torce para que o Congresso Nacional realmente tenha juízo e venha realmente aprovar essa PEC, porque ela é de extrema importância para a educação do Mato Grosso do Sul e do Brasil, mas, sobretudo, também para as crianças da educação especial, porque 2% desse recurso ele é destinado para a educação especial. Segundo o parlamentar, o Estado recebe mais de 2 bilhões do Fundeb, que é formado em 90% de recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, e uma complementação da União de 10% que o Estado sequer recebe. Apenas 9 estados da federação é que recebe essa contrapartida. Portanto, essa PEC chamada PEC 15, que tem como relatora a professora Dorinha e a Rose como vice-presidente da comissão que está acompanhando e discutindo isso no Brasil inteiro, permite com que esteja inserido na Constituição Federal e aí com o acréscimo desse 10 chegar até 30% paulatinamente. A partir do ano que vem, pela PEC sendo aprovada, nós teremos mais 5%, ou seja, de 10 vai para 15. Chegando a 15%, aí sim, esse acréscimo de 5%, o Mato Grosso do Sul já receberia parte desse recurso para investir na folha de pagamento do servidor da educação e também na educação especial e na infraestrutura. Bancos e shoppings deverão oferecer profissional que tenha domínio da língua brasileira de sinais. É o que prevê projeto aprovado pelos deputados e que segue para a sanção do governador. Foi aprovado em segunda votação o projeto que obriga shoppings e agências bancárias de ter um intérprete de Libras para atender pessoas com surdez. Eu espero, que a Febraban, e os shoppings, que são os poderosos, não façam influência junto ao Poder Executivo para vetar o projeto e não sancionar. Acho que a importância da sanção é de inserir as pessoas portadoras dessa deficiência na sociedade como um todo, de poder ter a sua igualdade como todo cidadão. Na tribuna, a presidente da Associação Estadual de Deficientes de Audição destacou a importância da matéria aprovada.
Segundo Alice, o projeto deve garantir acessibilidade e segurança para a pessoa surda, no momento em que realiza transações bancárias, além de difundir a língua brasileira de sinais. No estado de Mato Grosso do Sul, nós temos 12 mil surdos que, no momento que vão abrir uma conta bancária ou vão comprar alguma coisa, que são pessoas que estão consumindo no estado, ficam sem informações básicas necessárias. Então, você fomentar um projeto desse dentro do estado, você está ajudando 12 mil famílias e também fomentando a questão dos cursos de tradução e interpretação em Libras, né? O governo sancionando esse projeto, ele está ampliando a visibilidade e acessibilidade dessa comunidade que infelizmente é deixada de lado. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que prorroga até dezembro de 2022 a possibilidade do Detran executar e licitar obras e serviços. O Estado justifica que a medida é necessária para dar mais agilidade às necessidades das unidades da capital e do interior do Estado. É importante acentuar que é uma lei que já vem desde 2013 e possibilita ao Detran, nas pequenas obras, reparos que possa ser realizado pela própria estrutura, uma vez que a estrutura da GESUR ela é sobrecarregada, inclusive pelas grandes obras. Então, eu acho que é uma conquista importante, é um avanço importante, a manutenção da possibilidade que esse importante órgão, né, que é o Detran, possa ele próprio licitar, contratar e executar essas obras que são importantes para os municípios do nosso estado. Na discussão, o deputado Cabalmi, do PT, pediu mais informações sobre quais os tipos de obras seriam executadas com os recursos públicos. No meu ver, ainda deixou de prestar esclarecimentos sobre obras de pequeno porte, igual pintura, faixas de pedestres, limite de velocidade. Esses serviços que são executados, na maioria das vezes, num convênio, né, com o município e o Detran. Então, eu dei por fim essa discussão e votei a favor do projeto, mas ainda fazendo essa ressalva da importância que é do Detran prestar esclarecimento dos recursos, oriundos principalmente do Detran, que são das multas, do licenciamento, do seguro obrigatório, PVAs, da forma da aplicação desse recurso e onde e como está aplicando esse recurso aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Promovida pela Assembleia Legislativa, a campanha Junho Prata é lançada oficialmente em parceria com o governo do estado. O Laço Prata, entregue a todos os que prestigiaram o lançamento da campanha aqui na Governadoria do Estado, serve para lembrar e conscientizar a população a respeito da violência contra a terceira idade. Somente em 2017, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos registrou mais de 33 mil casos de violência contra as pessoas idosas. O Junho Prata foi instituído ano passado por meio da Lei número 5.215. E como esta é a primeira campanha, o deputado Renato Câmara, que coordena a frente, demonstrou a alegria em participar da elaboração de políticas voltadas a esta parcela da população. É um grande passo em direção à consolidação do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Então é unindo esforços para que todos juntos, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, as 40 instituições que participam da Frente Parlamentar em defesa do direito das pessoas idosas, possam avançar nessa discussão tão importante para a pessoa idosa. Entre as autoridades presentes na cerimônia estavam parlamentares e representantes do Executivo. Um deles era o deputado Barbosinha, que destacou como aspectos culturais são importantes na forma de tratamento com os idosos de uma sociedade. O secretário de Governo, Eduardo Riedel, segue este pensamento e ressalta a necessidade da participação civil nesta discussão. É o mais importante, né? Quando as pessoas vão ganhando consciência, o poder público estimulando, induzindo, dando o exemplo, a sociedade vai absorvendo essa necessidade, essa importância, essa consciência. É a partir disso que a transformação ocorre. O poder público não tem a capacidade de fazer a transformação sozinho, né? Ele tem que ter o envolvimento da sociedade para a gente chegar ao nosso objetivo. É um mês extremamente importante de conscientização para levar às pessoas que a velhice é sinônimo de sabedoria. E nesse aspecto nós temos que aprender muito com os orientais. O idoso, ele é valorizado e na cultura ocidental nós precisamos de aprender a entender que o idoso é responsabilidade da família, ele precisa de ser amado, cuidado e zelado.
Placa alusiva aos 40 anos da instalação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi descerrada por deputados da 11ª Legislatura. A ação faz parte do calendário de eventos, que também relembra a promulgação da primeira Constituição do Estado. A instalação do Parlamento Sul-Mato-Grossense completa 40 anos, assim como a promulgação da primeira Constituição de Mato Grosso do Sul, ocorrida no dia 13 de junho de 1979. Em comemoração a esses marcos históricos, os deputados da 11ª Legislatura descerraram a placa em que reafirmam o compromisso com a democracia, dignidade humana, desenvolvimento econômico e social. Isso é história. Como é que foi construído esse Estado? Não foi construído por um homem só, não foi construído por uma mão só, várias mãos, várias pessoas, num espírito democrático. Então hoje nós estamos comemorando, começando as comemorações, dos 40 anos da primeira Constituinte do Mato Grosso do Sul. Os deputados constituintes Walter Carneiro e Sérgio Cruz relembraram o processo de aprovação da primeira Constituição do Estado. Na primeira legislatura, nós tivemos 3 governadores, E ainda com a intercessão do presidente da Assembleia, que assumiu 2 vezes. Mas eu acho que nós temos muito a comemorar, porque o Estado realmente cresceu. Veja que nós tínhamos, na época, 54 municípios, hoje nós temos 79. E o desenvolvimento da infraestrutura que foi implantada no Estado fez com que nós nos tornássemos hoje um grande produtor de grão. E política, você sabe que a política é igual nuvem, Você olha, está uma hora, você olha de novo, já mudou tudo, A gente acompanha a evolução da história de Mato Grosso do Sul com muita expectativa, até porque a expectativa já existia quando nós criamos o Estado, de que esse fosse realmente um Estado modelo. A gente agradece o crescimento que teve, até porque o Norte também se desenvolveu. O primeiro presidente da Assembleia Legislativa e atual deputado na Casa de Leis, Londres Machado, do PSD, solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem aos 5 deputados constituintes já falecidos. Ele ainda destacou que a comemoração dos 40 anos possibilita às novas gerações compreender como o Estado surgiu e sua força. Um Estado que tem uma agricultura forte, que tem uma pecuária forte, um Estado que tem um desenvolvimento, exporta muito. Então, valeu a pena dividir o Estado. O sonho daqueles antepassados que lutaram pela divisão, o sonho hoje se torna realidade, porque realmente vale a pena legislar e trabalhar na Assembleia Legislativa em favor do Estado. O calendário de comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa tem previsto no dia 25 de junho uma sessão solene, em que 13 dos 18 deputados constituintes que promulgaram a Constituição do Estado serão homenageados. As celebrações terminam em dezembro. O deputado Nevande Matos, que também foi constituinte, é o entrevistado de hoje da nossa série sobre os 40 anos da Assembleia Legislativa. Décadas de história. A Assembleia Legislativa completa em 2019 40 anos de sua criação. Olá! Comemoramos em 2019 os 40 anos da criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 3 de junho de 1979. O acontecimento mudou para sempre a história da política sul-mato-grossense, quando 18 deputados constituintes se tornaram oficialmente deputados estaduais. Para a instalação do Estado, foi necessário realizar-se a eleição para eleger-se a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte que foi eleita no dia 15 de novembro de 1978, com a eleição de 18 deputados constituintes, da qual eu fiz parte como membro da Assembleia Constituinte do nosso Estado.
com a eleição, foi criada, ou melhor dizendo, foi feita a instalação da Assembleia Legislativa na mesma data em que o Estado foi instalado, 1º de janeiro de 1979. E naquela ocasião, nós vivíamos o momento do bipartidarismo. Só existiam 2 partidos, a Arena e o MDB. Eu fui eleito pelo MDB. E a bancada do MDB era uma bancada de oposição na época, porque nós combatíamos a ditadura. E chegando na Assembleia, mantivemos a unidade da bancada, 7 deputados e 11 deputados da Arena, tá? Da qual fizeram parte várias lideranças políticas daquela época, inclusive o saudoso deputado Ramos Tebet, que foi o relator da comissão de elaboração da Constituinte. Este ano estamos completando exatamente 40 anos da criação do nosso Estado. Um Estado que é o Estado das oportunidades, um Estado que se desenvolveu, um Estado que realmente oferece grandes oportunidades para aqueles que querem trabalhar, que querem investir no Estado. E hoje, vendo aqui, ó, a Assembleia Legislativa, vendo aqui o Parque dos Poderes, vendo a estrutura que hoje nós temos, eu vejo que tudo isso aí teve a nossa participação, teve a participação da Assembleia Legislativa como um todo, dos 18 inicialmente e dos 24 deputados em cada legislatura. Então, eu acho que Mato Grosso do Sul teve aí bons governadores, isso aqui é fruto de um bom trabalho. Com apoio, evidentemente. Nenhum executivo vai bem se não tem o legislativo dando o respaldo necessário nos projetos bons que ele apresenta à Assembleia. E os projetos também que os deputados apresentam, que também são voltados para o desenvolvimento do Estado. Inclusive, se não a maioria, quase a maioria dos governadores eleitos foram deputados estaduais, saíram aqui da Assembleia Legislativa, numa demonstração de que aqui é a casa do povo, a Assembleia é a casa do povo, é a casa política do Estado, é a Assembleia Legislativa. Portanto, nós tivemos eleitos aí o André Putinelli, que foi deputado estadual, tivemos o Zeca do PT, que foi deputado estadual, e atualmente o nosso governador Reinaldo Azambuja, também que foi deputado estadual. Então, a Assembleia tem uma folha de serviços prestada a Mato Grosso do Sul da maior relevância. A Assembleia sempre teve e tem e terá um papel importante no desenvolvimento do Estado, porque todas as leis importantes, as matérias do interesse do Estado, os orçamentos que são discutidos na Assembleia, as leis que regulamenta o Estatuto do Servidor Público, as questões do Judiciário, todas passam pela Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas foi criado, todos eles tiveram assim a aprovação dos conselheiros através da Assembleia Legislativa. Portanto, a Assembleia é um poder que faz parte, é essencial na vida do Estado e na vida de uma democracia. É o poder legislativo. Terminamos mais uma Assembleia Notícias. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia pelo canal 9 da NET e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Mais informações nas mídias sociais da Casa de Leis. Até a próxima!